Vamos em frente. Tudo bem com a sintaxe do Payomo? Nesse exemplo pequenininho, acho que fica tudo claro, né? Larissa, não sei se você falou alguma coisa, acendeu aqui o seu, mas eu não consigo te ouvir. Aparentemente não te ouço. Se você tiver alguma coisa, manda pelo chat, por favor. Pode ser, mas como ele está acendendo, ele está mais ou menos funcionando, porque ele acendeu aqui, deu para ver que você queria falar alguma coisa, mas não deu para ver o que era a coisa em si. Você ficou com alguma dúvida da sintaxe, da implementação do Payomo? Tá, eu acho que eu sei. Eu não me lembro de ter usado o range set. Deixa eu procurar aqui para ter certeza do que eu estou falando. Eu acho que o range set é quando ele só é numérico. Porque aqui você percebeu que eu fiz um esforço para criar como S1, S2 e S3 ao invés de simplesmente 1, 2, 3. E se eu não me engano, o range set ele vai criar como só numérico mesmo, só como 1, 2, 3 e não S1, S2, S3. Eu gosto mais do outro jeito porque eu fui criado com o GAMS, e no GAMS você não podia criar conjunto numérico. Então eu tenho um pouco de vício de ter que dar esses nomes, mas é mais do meu passado do que uma necessidade real. Eu acho que é essa a diferença. No Pyoma eu continuo usando só o set, tá? Pra te falar a verdade, eu não consumo usar o range set, não. Beleza. Qualquer outra coisa, mande por aqui. Ficou alguma outra dúvida de sintaxe, de como escrever as coisas? Não que vocês tenham memorizado, claro, mas só em termos de dúvidas. Vou tocando em frente, então. Agora a gente vai fazer um problema que é mais parecido com o que a gente tinha visto na semana passada, em que a gente tinha que usar funções para fazer restrições que se repetem, né? Restrições que valem para todo um conjunto. E é um problema bastante mais difícil também do ponto de vista teórico, não só a implementação, mas a matemática que está por trás dele vai ser mais complicada, porque ele é um problema misto inteiro, não linear. É a última classe de problemas que a gente vai ver nesse curso. E ele é difícil. Ele não existe nesse momento algoritmos que são super poderosos e que resolvem qualquer misto inteiro não linear. Não sei nem se a gente vai ver, porque intrinsecamente eles são difíceis. Eles têm a explosão combinatorial dos inteiros, eles têm não linearidades. Eles aparecem bastante na nossa vida de engenheiro químico, em particular, mais até do que de outras profissões. A gente, como engenheiro químico, está bastante sujeito a esses problemas. E um dos casos possíveis que a gente vai ver aqui é um exemplo numa programação de produção, mas ele tem um caráter de dimensionamento de equipamentos também. Dimensionamento ótimo de equipamentos em um processo batelado. Esse exemplo eu peguei do livro do Jorge Gucci. É um livro bem bacana, é um livro que foi lançado 2 anos atrás. Fica a dica para vocês também. A, a gente vai, então, considerar um projeto em batelada, que ele tem 3 estágios. Ele tem um estágio de mistura, um estágio de reação e um estágio de separação. Então, se a gente fosse fazer um diagrama desse processo,
As etapas acontecem nessa sequência, então primeiro a mistura dos reagentes, depois a reação em si, e depois uma etapa de separação. E a gente vai considerar uma planta que pode fazer um produto A e um produto B, que ou você faz o produto A ou você faz o produto B em uma série de bateladas. Então, a ideia da campanha simples é isso, ou é o A ou é o B, mas eles vão ter rendimentos diferentes e vão ter tempos de processamento diferentes. A gente vai encadear uma batelada na outra, então os diagramas mais realistas vão ser desse estilo, encadear uma batelada de A atrás de outra batelada de A, até conseguir produzir toda a quantidade que é necessária, e a mesma coisa se fosse o produto B, também encadear uma batelada de B depois de outra. Aqui com esse diagrama, só tomar um pouquinho de cuidado na hora de ler. A gente tem essa etapa de mistura que demorou 8 horas, aí a etapa de reação vai demorar 20 horas, o que saiu do meu reator vai para a separação, e vai levar 4, mas já aconteceu uma mistura que começou aqui antes desse ponto, para que o meu reator não fique ocioso, para que, claro, que a gente está esquecendo tempo de setup, tempo de limpeza, esse tipo de coisa que na vida real sempre acontece, mas numa primeira aproximação, eu vou simplesmente esvaziar completamente o meu reator e encher de novo para a próxima batelada. Por isso que essas barrinhas aqui da reação, elas estão uma grudada na outra. Aqui, claramente, está sendo a etapa crítica. O gargalo dessa operação para esse produto A está sendo o reator. E aqui para o produto B, nessa primeira situação, também está sendo a etapa de reação, só que com uma duração menor. Então aqui eu estou encadeando uma batelada de B atrás da outra. A cada 12 horas eu vou ter uma nova produção de B. A gente vai dimensionar não só o tamanho das máquinas, mas a gente vai dimensionar também o número de equipamentos, o número de reatores ou das outras, do misturador ou do separador, que a gente vai ter. Então, se eu adicionar a possibilidade de fazer 2 reações em paralelo, na situação original, a minha etapa de reação era a etapa crítica, era a etapa mais lenta. Então, se eu coloco um segundo reator, eu consigo desengargalar o meu processo nesse ponto. E aí, eu estou usando melhor, já dá para perceber aqui, esses que estão em vermelho, né? Eu estou usando o meu misturador e o meu separador com uma frequência maior, eu estou sendo mais eficiente. A etapa de reação continua sendo limitante, porque dá para ver que o separador e o misturador estão ociosos de vez em quando, mas agora eu consigo entregar uma batelada a cada 10 horas. As 20 horas originais eu dividi por 2, e agora eu consigo terminar uma batelada a cada 10 horas, que vão ser as distâncias entre esses pontos finais. Com isso, a gente pode definir o chamado tempo de ciclo, que é esse tempo entre o fim de 2 bateladas. Na situação original, a gente tinha um tempo de ciclo maior, quando a gente só tinha um reator, então uma batelada acabava a cada 20 horas, o tempo de ciclo do B era uma batelada acabando a cada 12 horas. E aí, quando eu coloco mais equipamentos, o meu tempo de ciclo vai baixar. Nesse caso aqui, vai baixar exatamente a metade. Mas se eu fizer a mesma coisa, de ter 2 reatores para o produto B, o meu ponto crítico se torna outro. Então, se eu tenho, respeitando as diferenças que cada produto tinha, a sua diferença de processamento, com 2 reatores, o tempo do ciclo do B vai ficar igual ao tempo do ciclo do A, os dois vão ficar igual a 10 horas, mas em um dos casos, no caso do A, é esse 20 dividido por 2, é o tempo de reação dividido por 2, mas no caso do B, é outro ponto do sistema que se tornou o gargalo, é esse 10, enquanto os 2 reatores e o separador estão ociosos e não estão sendo usados o tempo inteiro. Então, esse é o drama. A gente pode colocar mais equipamentos. Se a gente colocar mais equipamentos, a gente consegue ter essa paralelização. Mas aí o nosso ponto de gargalo pode se tornar outro. E fazer isso aqui na mão é absolutamente infernal. Como é que você vai ficar variando não só o número de reatores, mas lembrando que a gente pode variar o volume deles também. Fazer esse dimensionamento ótimo na mão não é uma coisa muito acessível. Então vamos escrever um problema de otimização para resolver isso aqui.
a gente vai determinar o volume de cada um dos equipamentos, respeitando esses limites, alguma coisa entre 0,2 e 3 metros cúbicos para cada um, e também o número de unidades em paralelo. Então, esse volume, aqui a gente vai estar admitindo como uma variável contínua, qualquer volume entre 0,2 e 3 é admissível, enquanto que o número de unidades vai ser uma variável inteira. A gente tinha trabalhado um pouquinho com variáveis binárias, variáveis que valem ou 0 ou 1. Aqui a gente vai ter um problema misto inteiro, na acepção mais inteira do termo mesmo, porque o número de equipamentos vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5, vai ser qualquer coisa desses números inteiros, não só 0 ou 1. A gente vai usar uma curva dessas típicas de curva de custo, em que a gente tem uma economia de escala, então a gente tem um expoente igual a 0,6. Quanto maior o volume de cada equipamento, eles vão se tornando proporcionalmente mais baratos. Claro que o valor total que você vai pagar é mais caro, mas o que ele te traz de benefício é mais do que o que você está pagando. Mas não quer dizer necessariamente que ter o maior equipamento de todos vai ser o melhor. Existe uma economia de escala, mas isso não quer dizer que é simplesmente tacar no maior possível, porque você vai estar pagando por isso também. Então é saber que você ganha na escala, mas você tem que encontrar a escala ótima para o seu processo. E aqui são só parâmetros do quanto de A eu tenho que produzir, o quanto de B eu tenho que produzir, e em quanto tempo que eu tenho que produzir esses dois elementos. Bom, só mais uma tabelinha aqui de parâmetros. Isso aqui está assim no livro do Gucci, está assim no artigo do Bigler, que é de onde ele pegou originalmente esse problema. Não é assim que eu gosto de pensar. Eu prefiro pensar nesses rendimentos ao contrário. Quantas toneladas por metro cúbico eu consigo produzir? Mas eu estou só respeitando aqui. Um é simplesmente o inverso do outro, tá? É só para manter os números inteiros bonitinhos. Mas é quantos metros cúbicos eu preciso para produzir cada tonelada, a interpretação desses números. E os tempos de reação, que não são exatamente os mesmos da nossa análise gráfica, tá? Toma só um pouquinho de cuidado aqui, que o do A é quase o mesmo, mas o do B é bem diferente. Não é exatamente a mesma coisa. Mas, enfim, são só parâmetros. A gente vai estar mais preocupado em formular esse problema e a análise dos resultados em si, a gente vai deixar para depois. Esses vídeos eu tenho certeza que eu subi agora de tarde. Então, já está no canal. Vamos escrever o nosso problema. A gente vai usar também aqui alguns conjuntos para poder modelar isso aqui mais facilmente no Pyomo. Dois conjuntos. Um conjunto para os produtos, conjunto P para os produtos, e um conjunto E para cada um dos estágios de produção. O estágio de mistura, o estágio de reação, o estágio de separação. E aí, quais são as variáveis que a gente tem aqui? Bom, a gente tem algumas e com naturezas diferentes. A gente quer determinar a quantidade de produto, quantidade de cada produto a ser produzido por batelada. Então, a cada ciclo, quanto que eu vou produzir? Só que, além do a cada ciclo, quanto que eu vou produzir, eu também preciso determinar quanto tempo que vai demorar cada ciclo. Esse tempo vai ser maior ou menor conforme o número de equipamentos que eu dimensionar. E também, conforme eu dimensionar o volume de cada uma das unidades, eu vou estar produzindo mais ou menos. Então, eu preciso escolher o tamanho dos equipamentos que vai me permitir produzir uma quantidade necessária para atender a demanda. E eu não sei a priori o número de equipamentos que vão acontecer. Tomar um pouquinho de cuidado aqui com os nossos conjuntos. A quantidade produzida e o tempo de ciclo tem a ver com o produto, tem a ver com P. O volume dos equipamentos e o número de equipamentos tem a ver com o estágio de produção. Então, são quantos misturadores, quantos reatores, quantos separadores. Por isso que esses aqui dependem só de E, esses aqui dependem só de P. E a gente tem o número de bateladas que vão acontecer para produzir o produto P. Então, também vai depender do produto. Vai usar, claro, os equipamentos que estão dimensionados aqui, mas vão ser X bateladas para fazer o A e Y bateladas para fazer o B. A priori, esse número de bateladas seria um número inteiro, porque ou você faz uma batelada, ou você faz duas, ou você faz três, você não faz uma batelada e meia.
Mas a gente vai dar uma roubada nisso aqui e considerar essa variável como contínua. Para a gente conseguir resolver o problema, a gente vai fazer essa aproximação. Como esse número de bateladas para esse sistema é um número bem grande, que dá alguma coisa do tipo 300, 400, o fato da gente estar aproximando uma variável inteira por uma contínua não vai ser tão desagradável assim. Isso é bastante comum. Quando a gente tem que lidar com problemas que são misto inteiro lineares, a gente faz todo o possível para não lidar com eles. Em primeiro lugar, a gente tenta fugir do problema e reformular em termos de outra classe. E às vezes não dá. Nesse caso não dá porque o número de unidades, o número de equipamentos, se eu aproximar isso aqui por uma variável contínua, não vai fazer nenhum sentido. Você falar de 1.2 reatores, está bastante errado. Quando você falar de 300.2 bateladas, dá para entender que são 300 bateladas e a última vai ser um pouquinho menor. É um ajuste que é mais fácil de fazer do que uma quantidade que é discreta por natureza. Aquelas, então, eram as listas das nossas variáveis. A gente vai estar usando a nossa convenção de letras maiúsculas para as variáveis e letras minúsculas para os nossos parâmetros. Então, a gente vai ter um parâmetro para demanda, quantidade total que precisa ser produzida de cada produto. A gente vai ter um parâmetro do quanto que em quanto tempo eu tenho que atender todas as minhas demandas. E aí, como é o tempo total, isso não depende de ninguém, é só um número, é aquele 6.000, número geral. A gente tem o tempo de processamento de cada produto e cada estágio. E aqui sim, depende do parzinho, porque é aquela matriz que a gente mostrou anteriormente, né? Cada produto vai ter a sua característica em etapas diferentes do processo. E já dá para antecipar aqui também os meus fatores de rendimento. Também vão depender tanto dos elementos, tanto dos produtos, quanto dos estágios do processo. Então, a gente também tem o nosso ETA aqui, esse rendimento. Lembrando que ele está, para mim, ao contrário, em termos de unidade, mas ele está nessa coisa de quantos metros cúbicos eu preciso para cada tonelada desejada. Vamos lá, vamos ver as restrições e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, por favor. A gente está fazendo o dimensionamento da planta. Então, o meu custo aqui é um custo de construção, é um custo de compra desses equipamentos, não é um custo de operação do sistema. Não tem a ver com comprar mais matéria-prima ou ser mais ou menos eficiente, porque a gente está admitindo sempre a mesma eficiência. Então, isso aqui é um momento de planejamento, um momento de design da minha planta. A gente tem aquela curva com o expoente que eu havia comentado, e aí o que acontece de diferente? A gente tem que somar para todos os estágios, e se eu tiver 2 reatores, eu vou pagar o dobro, se eu tiver 3 reatores, eu vou pagar o triplo, simplesmente isso. Bom, essa restrição aqui é uma restrição que faz muito sentido, lógico, mas é que ela é bastante ruim do ponto de vista de otimização, porque ela já seria não linear por eu ter esse expoente, alguma coisa elevado a 0,6. E às vezes a gente consegue fugir do fato dessa não linearidade aqui do expoente. Muitas vezes a gente faz uma função contínua por partes. A gente aproxima essa função, a gente aproxima por uma série de retas, ao invés de ter uma função linear, a gente tem uma série de retas. E, então, essa primeira não linearidade daria até para fugir, não vamos fazer aqui, mas daria. Agora, essa não linearidade do produto entre o número de equipamentos e o volume de cada equipamento, essa não tem muito por onde fugir. E essa é das piores que tem, porque é uma variável inteira multiplicando uma variável contínua. Se você tiver que incluir alguma não linearidade, tenta deixar só contínua multiplicando contínua. Não multiplica as inteiras. Em geral, dá para escapar disso, mas tem alguns casos, como nesse exemplo, que você tem que fazer essa multiplicação. E aí a eficiência numérica vai ser complicada. Outras restrições vão ser um pouco mais tranquilas. Então, essa aqui é uma restrição linear, mas o fato de você ter uma restrição não linear é suficiente para que o problema inteiro seja não linear. É sempre o pior ganha aqui. Aqui é só uma restrição de tamanho, então é para relacionar o volume de cada estágio com a quantidade que tem que ser produzida.
Cada estágio tem que ser grande o bastante para produzir o que seja necessário. Essa quantidade aqui está em toneladas, isso aqui está em metro cúbico, então esse eta está do lado de cá. Se eu fizesse do jeito que eu queria, seria só ter o meu eta linha, o meu outro rendimento, multiplicando do lado de lá. São só convenções. Essa aqui é uma restrição linear, bonitinha, não tão complicada. Essa aqui é ruim. O nosso tempo de ciclo é o tempo para fazer cada batelada. Quer dizer, cada repetição da batelada, né? E aí, quando a gente fez aquela... Olhando para os diagramas, a gente consegue enxergar. Aqui eu estou repetindo uma vez a cada 10. Aqui eu também estou repetindo uma vez a cada 10. Mas como é que eu formulo? Como é que eu equaciono o que está acontecendo? E a conta que a gente faz é essa conta. Então, do máximo no sentido que é entre todos os equipamentos, eu vou pegar o pior caso, o pior tempo de processamento, dividido por número de equipamentos. Então, quando eu coloco cada reator, quando eu coloco 2 reatores, eu estou diminuindo a complexidade, eu estou diminuindo o custo da etapa de reação à metade. Só que eu ainda preciso ver se entre os outros equipamentos, se vai ter alguma coisa pior. Então é por isso que, no primeiro caso, eu tinha tempos 8, 20 e 4. Na hora que eu fizer 20 dividido por 2, eu vou ter que o pior caso são esses 10. Mas aqui, no segundo caso, se eu fizer um 12 dividido por 2, eu vou ter 6. Só que 6 não é o pior caso. O pior caso é esse 10. É esse outro elemento aqui. Então, um jeito de calcular o tempo de processamento seria, o tempo de cada ciclo, seria com isso. Só que se eu fizer desse jeito, eu vou ter uma otimização dentro de uma otimização. Eu já vou estar tentando minimizar o custo, e aí uma das minhas restrições vai ser uma outra otimização. O truque clássico para fugir desse tipo de problema é a gente reescrever como uma desigualdade. Então, eu vou reescrever isso aqui como sendo tempo de ciclo multiplicado pelo número de equipamentos tem que ser maior ou igual ao tempo de processamento. E por que isso vai funcionar? Porque eu estou tentando minimizar o meu o meu custo total. Então, de certa maneira, eu estou minimizando o meu número de equipamentos. Não vai valer a pena eu aumentar o meu número de equipamentos só para roubar na restrição e atingir um tempo de ciclo menor. Então, é como se a função objetivo fosse levar naturalmente o número de equipamentos para o seu valor mínimo, para o seu valor real, e aí o tempo de ciclo vai ser o pior dos casos. É o tipo de estratégia que você conta com o que vai acontecer na solução, conta com o comportamento que vai ser diminuir esse valor para fugir de uma otimização encadeada, uma otimização dentro de otimização. Então, a gente vai implementar dessa forma, o tempo de ciclo vezes o número de equipamentos vai ser maior ou igual. Aqui é outra restrição não linear. A gente não sabe o número das bateladas, a gente não sabe a quantidade produzida em cada batelada, mas a gente sabe que eu quero produzir 200 toneladas de A e 100 toneladas de B. Então, eu tenho duas variáveis cujo produto está amarrado, mas que qualquer uma das duas poderia variar a priori. Também é uma não linearidade clássica e que também não dá para fugir nesse caso. Como o nosso tempo de ciclo é variável, a nossa restrição de tempo total também vai ter uma não linearidade. Eu não sei quantas bateladas são, eu não sei quanto tempo que elas vão durar, mas eu sei que para todos os produtos juntos tem que caber nas 6.000 horas. Então, o que está aqui dentro da soma seria o tempo para fazer o produto P. Eu vou somar para todos os produtos P e isso tem que ser menor do que o tempo disponível. Beleza com a formulação? Uhum. Não é intuitivo, tá? Especialmente esse truque aqui de trocar o máximo pelo maior ou igual. Eu não teria pensado nisso, tá? Sendo honesto com vocês. Mais uma vez que te apresentam o truque, você começa a usar ele. Aqui é só um resumão para a gente poder
escrever todas essas equações e ter uma colinha para essa implementação. Então vamos ao Pyomo. No Pyomo, a gente vai usar um solver específico para problemas misto inteiro não lineares, que é esse MINT-PY. Ele já vem junto com o próprio... A instalação normal do Pyomo já vai trazer ele. A única coisa é que na hora que ele vai ser usado, ele precisa indicar um solver intermediário para a parte mista inteira e um solver intermediário para a parte não linear. Então, uma vez que a gente conseguiu instalar esses dois já para os outros exemplos, vai dar para usar. A gente já resolveu o problema que daria, que era aqui com o IPOpt. Só para comentar com vocês essa questão que eu disse que os engenheiros químicos estão mais sujeitos a esse tipo de problema. Os algoritmos de resolução desses problemas misto não lineares, os que têm performance melhor hoje em dia foram desenvolvidos pelo Grossman, que é engenheiro químico, que é um dos gênios da nossa área de otimização, mas que de formação engenheiro químico e não matemático, estatístico, o que quer que seja, cientista da computação. E já nos anos 80 ele já estava pesquisando esse tipo de coisa. É um problema que surgiu para a gente primeiro, antes do que para os matemáticos, porque a gente tem essa coisa de não linearidades em vários lugares, de decisões inteiras em vários lugares, e não tinha, antes do Grossman começar a trabalhar com isso, simplesmente não existia algoritmo para resolver esse tipo de problema. Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer a contribuição enorme desse senhor. Vamos lá. Começando como sempre, então, a gente vai importar o nosso pyomo.environment as pyo. Se isso aqui fizesse o que eu peço, eu seria uma pessoa bastante mais feliz, ao invés de autocompletar com o que ele sugere. Eu vou deixar aqui na mesma tela, de ladinho, para a gente ver para a gente ter uma cola mais direta das... Bom, primeiro eu vou voltar naquela colinha das nossas variáveis, para a gente começar. Bom, na verdade, até antes das variáveis, a gente vai ter a colinha dos nossos números de produtos, dos conjuntos de produtos e conjunto de estágios. Então, eu vou criar um modelo, model igual a pyomo.concrete model, entre parênteses. Eu vou criar um conjunto model.prod, que é um conjunto, pyomo.set, e ele initialize, ele vai ter os elementos produto A e o produto B. Eu vou tirar um pouquinho o zoom para a gente conseguir enxergar. Dá para enxergar ainda bem o lado de cá? Ou era melhor como estava antes? Tá ok. Tá. Eu posso também... Bom, se deu, então beleza. Model.prod e model.estágios. Aqui eu vou fugir um pouquinho da notação que a gente acabou de ver no equacionamento em si, pela seguinte razão. Eu gosto de ter nomes mais descritivos. Então, eu gosto de gastar mais caracteres e conseguir ler as minhas equações. Às vezes, quando você publica um paper, quando você compartilha um trabalho com alguém, você vai ter essa notação super resumida, mas para implementar, compensa você digitar alguns caracteres a mais e enxergar que E é de estágio, não de, sei lá, qualquer outra coisa, extra. De novo, preferência pessoal minha, mas eu acho que vale o conceito. Vamos declarar as nossas variáveis. Model.q de cada batelada, mas aqui, sendo um pouco coerente, para mim, bate já é suficiente para lembrar que é batelada. Eu vou deixar dessa maneira. É uma variável pyomo.variável que ela depende do conjunto P, então eu preciso declarar esse model.prod como o domínio dela. E a quantidade de cada batelada ela é positiva, mas é contínua. Então,
PyOmo.non-negative reals. Vou sumir com os... Acho que se eu fizer esse... Não. Tudo bem, eu vou seguir assim e acho que dá. Model.tempo de cada ciclo. Então, model.t ciclo é um PyOmo.variável. O tempo de cada ciclo depende do produto P, model.prod. E também é uma variável PyOmo.non-negative reals. Model.volume, vou chamar de V só. PyOmo.variável. Essa aqui depende dos estágios. Essa aqui também é uma variável contínua. Non-negative reals. Model.número de equipamentos. Essa aqui já vai ser discreta. Ela depende do... Cada estágio vai ter o seu número de equipamentos diferentes. E aqui vai ser diferente, non-negative. Agora não é o reals, agora é non-negative integers. Inteiros não negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3. Por enquanto, sem limite, daqui a pouquinho a gente vai voltar e colocar os limites de cada uma delas. Só declarando os tipos, e depois a gente pensa nos limites. Porque esses limites você tem que conhecer o processo, então eu vou ter que dar uma coladinha no nosso enunciado. É o tipo de coisa que é fundamental, mas tem que ter algum link com a realidade. E é só conhecendo o processo. Como o nosso processo é inventado, tem que colar. Então, negative reals, esse aqui seria um número inteiro, mas a gente vai trabalhar com ele real para aproximar e conseguir resolver. Para a gente colocar os limites de cada uma das variáveis, por exemplo, os volumes tem que estar entre 0,2 e 3. Então, a gente faz isso com a palavra-chave bounds, é a palavra de limite, igual, e aí, entre parênteses, a gente vai colocar um par ordenado, a gente vai usar aquela ideia da tupla. Esse volume tem que estar entre 0,2 e 3, não 0,3, 3. Então, essa é a nossa sintaxe. Isso aqui ainda está dentro, percebam que ainda está dentro da minha declaração toda da variável. Então, com isso, eu estou colocando aquelas últimas restrições que eram desse estilo aqui, um volume mínimo e um volume máximo. Isso no PyOmo se escreve dessa forma. Já na declaração da variável, você está indicando quem é o mínimo e o máximo. A gente também vai limitar aqui o nosso dimensionamento a 5 unidades por estágio. Então, o nosso número de equipamentos, eu vou colocar um bound de alguma coisa. Preciso ter um, né? Eu não posso não ter um equipamento, mas eu vou colocar no máximo 5. E aqui. A gente vai acabar colocando para todos eles, tá? A gente vai usar bounds para... Eu vou só deixar o espacinho aqui, depois a gente preenche. Bounds para o tempo de ciclo, para o número de bateladas. Mas eu acho que eu trouxe aqui... o que eu trouxe aqui são só esses. Tem um dos bounds que a gente vai conseguir deduzir junto, o resto eu vou ter que pegar da minha outra colinha. Tá, a princípio essas são as variáveis. Eu preciso imputar agora os meus parâmetros. Então esses parâmetros a gente vai ter que usar dicionários, como a gente já tinha feito exatamente da mesma forma que o anterior. Só que lembrando que são
Eles são um pouquinho mais sofisticados que só esses dicionários do exemplo anterior de reconciliação, em que a gente tinha uma chave só. Aqui a gente tem uma matriz, tem uma tabela, então a gente tem duas chaves. Deixa eu salvar o meu exercício. Então, eu vou criar um parâmetro eta, que vai ser um dicionário, vai estar entre chaves. E aí, cada chave vai ser uma tupla, vai ser uma coisa que está entre parênteses. Então, é cada parzinho que está aqui. Por exemplo, A, vírgula, mistura. E aí você tem que usar exatamente o mesmo nome, o A que está aqui e o mistura que está aqui. Se eu tivesse chamado isso aqui só de M e não de mistura, lá em cima seria M também. Tem que ter essa consistência. Mistura do A vale 2. Esse aqui eu vou copiar e colar para ser um pouquinho mais rápido. Mistura do A vale 2. A reação do A. Reação do A vale 3. A separação do A 4. E aí, de novo, aquela ideia de que como isso tudo está dentro de umas mesmas chaves, eu posso quebrar de linha sem nenhum problema. Python intent. Esse aqui é 4, 6, 3, o último deles. E aqui não tem essa vírgula, é o último elemento. Então, tudo isso aqui foi para o meu tempo, para o meu fator de rendimento. E aí eu tenho alguma coisa análoga para o meu tempo de processamento. São os que estão do lado de lá. 8, 20, 8, 16, 4 e 4. Então, já criei esses dois parâmetros que são os mais chatos. A gente tem uma demanda que varia para cada produto. Então, demanda. A gente tem uma demanda de A, que era de 200, se eu não me engano. E de B, que era de 100. O tempo disponível total, que eram 6.000 watts. Lembrando sempre que a gente pode colocar comentários e com as unidades de medida. É uma boa prática de programação para a gente documentar o nosso código. Tempo de processamento eu já criei, o eta eu já criei, e os parâmetros eram esses. Vamos agora ao nosso modelo em si. Não, primeiro eu ia falar os limites. O limite do tempo de ciclo é um limite que a gente consegue deduzir olhando aqui os tempos de processamento. Porque a gente vai colocar pelo menos um equipamento. Então, no pior dos casos, a gente vai ter um tempo de ciclo igual a 20. A gente sabe que a gente tem esse limite superior, baseado no parâmetro que está acontecendo. Então, daria para deduzir que o pior caso seria 20. O melhor caso, bom, não sei. Então, eu vou colocar alguma coisa abaixo aqui. Eu poderia até colocar 0, mas certamente vai ser maior do que 0. No entanto, tentar limitar os nossos... Tentar colocar limites para as nossas variáveis é sempre uma boa política. Agora, em relação à quantidade de cada batelada e ao número de bateladas, aí tem que rolar uma continha que eu não vou fazer, tá? A quantidade de cada batelada, eu só vou colar dos limites que eu já tinha rodado. Daria para fazer a continha com o tamanho dos equipamentos, né? Com esse limite dos equipamentos e com os etas, daria para ver o que deduzir esse limite das bateladas. E uma vez que você sabe qual que é o tamanho máximo das bateladas, se cada batelada é 1,5, eu vou ter algumas centenas de bateladas para chegar nisso. Então, o nosso número de bateladas, a gente vai deixar alguma coisa entre 1 e 1.000. E esses limites, você não precisa ser preciso nesses limites, não precisa cravar na vírgula, mas é sempre bom você tentar dar limites que vão te limitar a região de busca ao mínimo. É contraintuitivo, porque a gente sempre acha que os limites são ruins e que você está jogando coisa fora, né? Você não está otimizando.
A ideia não é que esses limites sejam ativos. Se você perceber que, na hora que você rodou a tua solução, ele está batendo em um desses limites, é hora de se questionar se você não foi muito estrito, se você não apertou demais, e aí sim você jogou alguma coisa fora. A ideia desses limites é só ajudar os algoritmos de busca para que eles não tenham, para que eles já partam de uma região que faz mais sentido. Então, esses ah, são os limites. E além de colocar os limites, a gente vai colocar uma segunda coisa em cada uma das variáveis que a gente não tinha feito antes, mas que num modelo misto inteiro não linear é absolutamente imprescindível, que são os valores iniciais. Então aqui eu vou inicializar. Em geral, a gente inicializa com alguma coisa que, quer dizer, se possível, um valor que seja correto, no sentido de que respeite todas as restrições. Muitas vezes você não vai conseguir, já de cabeça, saber quanto que é uma quantidade de batelada que vai respeitar todas as restrições. Então, no mínimo do mínimo, você vai chutar alguma coisa que está entre o mínimo e o máximo daquela variável. Mas o ideal é ter uma inicialização também o mais precisa possível. E isso, quanto mais complicado for o seu modelo, mais chave é essa inicialização das variáveis. Na semana que vem eu conto uma história de inicialização das variáveis. Hoje não vai dar tempo, mas para vocês sentirem o drama do quão importante é isso. Vou colocar pelo menos 2 equipamentos e, sei lá, umas 100. Acho que tinha chutado até mais que isso. Initialize igual a 100 bateladas. Então, novidades em relação ao que a gente tinha feito antes, coloque limites, coloque valores iniciais tão bons quanto possível. Vamos agora à nossa sequência. Para a função objetivo. Função objetivo é sempre uma expressão, então não tem nada de conjunto. É uma expressão em que eu vou somar o meu model.número de equipamentos, que depende de cada E, de cada estágio E, multiplicado por 250, multiplicado por model.volume de E, só o volume que está elevado a 0,6. E eu vou somar tudo isso aqui para cada E em model.estágios. Então, eu estou usando o Ezinho como a minha variável que vai rodar, né, que vai variar para cada um dos elementos do meu conjunto model.estágios. Fechei o primeiro parênteses, fechei o segundo, o custo está ok. Aqui é uma restrição que é das que são vetoriais. Essa restrição ela varia para todos os produtos e para todos os estágios. Então ela é ainda mais complicada do que a gente tinha visto na semana passada, porque ela tem duas dependências. Então eu vou ter que criar uma função, sei lá, tamanho. Eu não queria colocar como tamanho, porque eu tento dar nomes de função. Em geral, a gente tenta usar algum verbo. Então eu vou usar define volume, ao invés de volume máximo, porque volume máximo é o volume máximo. Essa aqui é uma restrição que define o volume máximo. E aí ela depende de quem? Ela depende do modelo, porque todo mundo sempre depende do modelo. Só que ela vai depender do pezinho e do ezinho. Que eu vou usar a mesma notação de pezinho e ezinho como os elementos que estão girando e não o conjunto como um todo, que continua sendo model prod e model estágios. E aí as funções do Python sempre são um return, sempre terminam com um return, aqui é só o return por acaso. E aí do lado de lá é model.volume de ezinho é maior ou igual ao meu eta
de produto e ezinho, só tomar cuidado que a gente está respeitando a ordem, então primeiro é o produto e depois é o estágio, tá certo? Multiplicado pelo model.quantidade da batelada, que é só do produto. Ok? Isso aqui cria uma função, mas ainda não incluiu a restrição no paiomo. Para eu incluir a restrição no paiomo, a gente faz um model.define volume. Esse nome poderia ser qualquer coisa. Muitas vezes a gente coloca aqui um underline para dizer que aquela restrição não importa. Desculpa, para dizer que ela é uma função que não vai ser usada, que nunca vai ser chamada autonomamente. Ela importa, claro, e ela vai ser usada aqui, mas ela não é uma função que vai ser chamada em outra parte do nosso código. E model.define volume. Isso aqui é um paiomo.constraints de... como é que é? O expression? Não, já é direto o modelo. Isso. Model.produto, model.estágios, e aí sim, o expression, não é expression, é rule que chama. Eu estou tendo que colar aqui, confesso para vocês, porque essa sintaxe, para mim, não me desce. Mas qual é a lógica? Se a nossa restrição depende de dois conjuntos, eu vou passar os dois conjuntos. Eu vou escrever a restrição em termos dos elementos individuais que vão estar acontecendo no loop, mas eu não escrevo esse loop explicitamente. Eu só dou as duas listas, os dois conjuntos que deve variar, e eu falo qual é a minha regra, define volume. Tá? Então é a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, só que com essa complicação de que são com duas dependências ao mesmo tempo. O resto é parecido, a gente está implementando dessa forma aqui, né, o tempo de ciclo. Então é def define tempo ciclo. Depende do modelo e também analogamente, né, depende do produto e depende do estágio. Ela é model.tempo de ciclo do produto multiplicado por model.número de equipamentos. Esse aqui é do estágio. E isso é maior ou igual ao meu tempo de processamento do parzinho, produto estágio. E aí eu adiciono model.define tempo de ciclo, uma restrição do paiomo, que depende dos produtos, depende dos estágios. E qual é a função? A regra é o define tempo de ciclo. Ok. A próxima é mais simples, porque a próxima só depende, é só a demanda pela demanda, né? Só depende de um conjunto. Vou chamar de, sei lá, impõe demanda, só para variar um pouquinho. Só depende do produto. É o número de batelada, número de bateladas, daquele produto, multiplicado pelo tamanho da batelada daquele produto. Isso aqui é exatamente igual à demanda daquele produto. E aí, model impõe demanda é igual a paiomo.restrição. Aqui eu só preciso passar um conjunto, porque só depende de um conjunto que está variando, é só o conjunto de produtos. E a regra é o nome da função, impõe demanda. Essa última restrição é uma restrição que eu estou somando para todos os produtos, então é uma restrição escalar, não é uma restrição vetorial. É só uma única restrição que acontece, o que quer dizer que model.respeita tempo. É uma restrição que eu posso escrever diretamente, sem nenhuma função, que a minha expressão
vai ser igual ao que está aqui. A expressão é que a soma do model ponto número de bateladas daquele produto, multiplicado por model ponto tempo de ciclo também daquele produto. Eu vou somar. Isso aqui acontece para cada P que está no model ponto produtos. E tudo isso é menor ou igual. Vou quebrar aqui. Essa soma tem que ser menor ou igual ao meu tempo, o que eu chamei? P disponível. P disponível. Então, aqui eu fechei aquele lá, somei o número de bateladas pelo tempo de cada ciclo, beleza. Tá, acho que terminamos, porque acho que as outras restrições são só isso. As restrições que estão aqui são só os limites que a gente já tinha colocado anteriormente. Então aqui a gente pode resolver. A gente vai criar o nosso solver, que é o Paiomo. Não. Solver Factory. E aí o nome do nosso solver é esse MintPy. E na hora que a gente chama, essa parte que está aqui, na hora que a gente dá o solve em si, na hora que a gente vai resolver de fato, é que a gente vai falar quem são os nossos solvers. Então a gente vai dar um solver.solve. Eu vou resolver o modelo. E eu vou ter um argumento que vai me dizer que o meu solver da parte inteira é o glpk. O meu solver da parte não linear é o ipopt. E a gente vai continuar usando os mesmos argumentos que a gente tinha das outras vezes. O t igual a true e o ponto right. A gente vê também nos detalhes possíveis. Chama model e não modelo, como eu chamei todo o resto. E aí eu vou escrever também a solução, só escrever na tela sem fazer nenhuma conta, como a gente tinha feito anteriormente. Beleza, ficou um pouco mais claro essa questão de escrever as restrições vetoriais? Esse aí é meio confuso. Não é. Quando você compara com esse aqui é absolutamente transparente, né? Quando é uma restrição direto, é como deveria ser, né? Esse aqui é muito tranquilo. Mas quando tem isso aqui de que está variando, é enroscado. É enroscado isso aí. Tá? Mas tem que olhar com cuidado depois. Tá. Mas a lógica é, o argumento que você passa não tem muito a ver com isso aqui. O nó todo está aqui. Os argumentos que você põe aqui é o model, que sempre vai ser o model, e alguma coisa móvel, alguma letrinha para ser o que vai variar dentro do loop. E na hora que você chama com um conjunto ou com dois conjuntos, conforme seja o caso, que são em quem vai variar. Aqui é o próprio variando e aqui é quem vai variar. Mas eu não acho intuitivo, não. Bom, e aí para terminar a tristeza, como diria o candidato, que tristeza. A gente vai rodar isso aqui e vai dar errado, tá? Eu já aviso, porque é aí a tristeza mais profunda. Mas essa parte da errado é muito legal. Falta ele ter dado certo para queimar minha língua, né? Tá, eu vou rodar exatamente igual ao que eu tinha rodado no teste. Não, ele deu errado mesmo. Ele está saindo do loop devido a uma infactibilidade. Então a gente fez tudo isso, a gente implementou esse belo modelo, a gente rodou isso aqui e ele não conseguiu me calcular uma solução. E aí a minha frustração com isso é ainda maior porque o ano passado esse problema funcionava.
E alguma coisa mudou, em algum dos solvers isso mudou. Eu não sei ainda se é a versão do... Se é a versão do GLPK, se é a versão do IPOpt, qual que é alguma das versões que mudou. Só para provar isso para vocês. Eu vou fechar aqui e eu vou abrir o meu Anaconda na versão 3.8 do Python. E eu vou rodar exatamente o mesmo código que a gente fez na versão anterior. Mas isso aqui tem uma função. Eu insisti nesse caso que não roda, porque é didático para vocês terem a noção do quão difíceis são esses problemas misto inteiro não lineares e o quão sensível eles são às condições iniciais, às vezes a ordem que você escreve as restrições, às vezes a você ter um produto, não ter um produto. Eles são muito delicados. Então, esse aqui é o nosso código de agora, rodado no solver, na instalação que eu tinha do solver do ano passado. E aqui ele saiu porque ele conseguiu convergir para um valor e tudo mais. É simplesmente uma questão de versão do solver que está me permitindo resolver ou não. E aí, na semana que vem, a gente dá uma fechada nisso, do que a gente pode fazer para... Quando o teu solver te dá infeasible, né, o que você faz? Nesse caso aqui, eu sabia que uma versão anterior minha já rodava, mas raramente você vai ter esse privilégio. Então, na semana que vem, a gente faz um fechamento disso que está faltando, de lidar com essas questões de factibilidade e tentar inicializar melhor, tentar apertar para algum lado. Mas eu já subi no YouTube, eu subi hoje também a nossa resolução desse mesmo problema. Eu subi esse que está aqui na minha outra tela, que eu não estou conseguindo buscar. Só um segundinho. Eu tinha resolvido ele no solver simplesinho do Excel mesmo. E nesse caso aqui, o Excel está dando um banho no Pyomo. Então também não quer dizer que o solver do Excel é inútil, muito pelo contrário. Mas aí lá no YouTube vocês têm a resolução em Excel também, é exatamente a mesma coisa, mas detalhado como é que a gente construiu esse Excel. E também em GAMS eu resolvi ele dos dois jeitos e comentei um pouquinho dos resultados que eu tinha até o ano passado, mas agora tem essa novidade da versão do Python. Mas na semana que vem a gente fecha isso. Tudo bem com essa história do MNLP? Na medida do possível, né? Que não vai ser tudo bem, mas enfim, alguma dúvida? Bom, para a gente fechar, só um lembrete de que na semana que vem a gente vai ter as apresentações, então eu quero que vocês preparem uma coisinha bem simplesinha mesmo, até 10 minutos, mas não precisa ter os 10 minutos, tá? É alguma coisa bem visão geral, para algum problema de interesse de vocês, apresentar qual é o problema, falar quais são as principais variáveis e restrições, se for alguma coisa muito longa, se vocês quiserem só dar um cheiro de onde está o mais importante, pode ser também. E que vocês pensem aonde que vai dar problema. Vai dar problema porque eu vou ter não linearidade, eu consigo fugir, eu não consigo fugir, eu consigo fugir de variável discreta, eu vou ter que ter todo mundo. Vai ter um problema de medida e que os parâmetros que eu vou usar são incertos. É tentar antecipar um pouco do que pode dar de problema. E a gente vai bater um papinho a respeito disso. Beleza?